tentando a resolver e remontar as origens mais remotas do pensamento científico. Por isso, nesse momento, tinha um grande desafio entre alguns filósofos ou cientistas. A primeira manifestação de pensamento científico genuíno é tradicionalmente atribuída a Tales. Então, agora que Tales vai dar a opinião dele, que viveu no século VI a.C., na cidade grega de Mileto, na costa da Jônia, hoje sudoeste da Turquia. Neste momento, estava tentando mostrar como foi fundado o universo. Em tudo que ele diz, ele mostrou que o universo foi fundado com a água. É isso a opinião dele. Ele observava algumas pedras que continham fósseis do que eram inequivocamente conchas marinhas. Percebia que aqueles morros haviam sido outra parte do mar. Isso o levou a conjecturar que originalmente o mundo devia ter consistido inteiramente de água. E isso a opinião de Tales. Concluiu que a água era o elemento fundamental de que todas as coisas derivavam. Em consequência, Tales de Mileto é geralmente considerado o primeiro filósofo. Foi o primeiro exemplo conhecido de pensamento verdadeiramente científico. Tales é conhecido como filosofia natural, porque o pensamento dele era científico, era capaz de fornecer fatos em favor de suas conclusões. E era filosofia porque usava a razão para chegar a essas conclusões. Não havia nenhum apelo aos deuses ou a forças metafísicas misteriosas. O raciocínio era inteiramente conduzido nas esferas deste mundo, em que era possível reunir dados para provar ou refutar suas conclusões. Tinha um outro filósofo que era Anaximenes, sustentou que o elemento fundamental não era a água. Então Anaximenes disse que o elemento fundamental não era a água, mas foi o ar. O mundo estava cercado de ar, o qual ficava mais comprimido quanto mais se aproximava do centro. À medida que se comprimia, se transformava em água. Quando a água era mais comprimida, se transformava em terra ainda mais comprimida. Se tornava pedra, tudo era ar, num estado mais ou menos condensado. Tinha um outro filósofo que eu acredito que foi nascido por volta de 540 a.C. Era um homem arrogante e misantropo. Na velhice dele, ficou tão desgostoso com seus concidadãos efésios que abandonou a cidade por uma vida errante nas montanhas. Então ele ficou nas montanhas alimentando com as ervas capim. Sua filosofia, por outro lado, era calma, sutil e profunda. Heráclito tinha sua própria ideia sobre o elemento fundamental a partir do qual o mundo se formou. Segundo ele, era o fogo. Viu que Anaximenes havia respondido a essa questão apenas parcialmente, que significava dizer que o ar se transformava em água, terra, pedra, se não continuava sendo ar. Essa não podia ser a substância de que o mundo era feito.
aqui estava uma questão complexa e séria. Heraclito reconheceu que ela era irrespondível enquanto o fosse visto como uma substância, como ar ou mesmo água. Era necessário ver o ar como imaterial. O mundo foi, é agora e sempre será um fogo eterno, inflamando-se gradativamente e apagando-se gradativamente. Para Heraclito, o mundo estava num contínuo estado de fluxo. E nos seus célebres fragmentos que isso pode ser mais bem compreendido. Nenhum homem entra 2 vezes no mesmo rio, e o sol é novo a cada dia. O fogo era concebido como padrão ou ordem subjacente do cosmo, transformando-se ainda assim, permanecendo o mesmo. O elemento primordial já fora identificado como água, como ar e como fogo. Então, qual é o único elemento que o universo foi fundado? Então, vamos lá na frente para saber mais disso. Então, os seres humanos estavam pensando como olhar o mundo à sua volta. Inversamente, a noção de que o mundo consistia de 4 elementos foi como uma doença e iria estropiar o pensamento científico pelos 2 milênios seguintes. Isso não foi em absoluto culpa do engenhoso filósofo que concebeu pela primeira vez essa ideia. A teoria dos 4 elementos foi proposta por Empédocles, que viveu numa colônia grega na Sicília durante o século V a.C. e foi influenciado por Pitágoras, que continua sendo uma das grandes figuras enigmáticas do início da era helénica. Então, Empédocles veio com 4 elementos, e Anaximenes veio com o ar e Tales veio com a água. Teorema que recebeu seu nome, seu outro papel como fundador de uma religião baseada numa mistura de puro discernimento espiritual e puro ilusionismo também indica talentos excepcionais. Empédocles iria seguir as pegadas de seu mestre como pensador e como charlatão. Sua teoria dos 4 elementos foi um golpe de gênio, mas ele não parou por aí. Ampliou a visão de mundo científica com teorias adicionais da mais alta qualidade. Afirmou que nada do mundo era criado ou destruído. Então, Empédocles ia vir com a opinião dele. Então, Tales veio com a opinião dele, que é a água. Anaximenes disse é o ar, que o mundo foi fundado. Então, Empédocles disse que nada do mundo era criado ou destruído. Então, a água, quando tem a água, que é um composto que tem hidrogênio e oxigênio, H2O. Então, a água pode decompor para dar H2 mais O2, que é o ar. Então, quando vai chegar no ar,
o ar é indivisível. O ar é indivisível, então não pode decompor o ar, ou seja, O2. Não pode. Então, por isso, Empédocles disse que nada do mundo era criado ou destruído, e sustentou que todas as coisas consistiam em diferentes combinação dos 4 elementos. Aqui pela primeira vez surge vago esboço da ideia da química. A ideia dos 4 elementos de Empédocles pode ter errado o alvo na teoria, mas ironicamente mostrou considerável discernimento do lado prático da química. Terra, água, ar e fogo assumem aspecto muito mais significativo se considerarmos o que são exatamente. A terra é sólido, a água líquido, o ar gás e o fogo poderia facilmente ser visto como energia. Aqui está uma divisão eminentemente prática das substâncias em diferentes tipos. Uma classificação que se poderia esperar de químico prático embrionário, não de filósofo teórico. Então, é tudo isso que os filósofos queriam mostrar, como foi fundado o mundo. Então, Tales, que viu com a opinião dele, que o mundo foi fundado com a água. Anaximenes, que disse o mundo foi fundado com o ar. E tem outro filósofo que deu a opinião deles. Então, tem filósofo também que concluiu que o mundo foi fundado com o ar, porque nada se criou e nada se destruiu. Então, gente, enfim, tudo isso é para mostrar a você a importância da química e para mostrar como está desenvolvendo a ciência, precisamente a química, bem como para mostrar como químico ficou pensando para transformar os materiais e achando resultado. Então, gente, espero que ter curtido esse vídeo. Tchau.